começando mais uma edição do BPN Cast, essa que é a edição especial de fim de ano, e você tem aí acompanhado a cada semana, temos vários episódios e convidados, como eu falei, a gente vai intercalando entre cultura e política, que é também a base, o conteúdo que a gente tem um público maior no blog. Agradecemos mais uma vez a sua companhia e a sua audiência. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita, se inscreve, deixa aí o seu joinha, comenta aí o que é que você está achando do nosso papo. Também pode sugerir alguém que a gente pode trazer ainda esse mês de dezembro para conversar conosco sobre esses temas. Se você puder já compartilhar nos grupos de WhatsApp, compartilhar com seus amigos, compartilha, que o programa de hoje é para lá de especial. E a gente está de volta aqui nesse ambiente muito gostoso, muito caloroso, um ambiente que tem toda uma ornamentação, né, que já traz esse afeto, o Lambreta Bistrô e Café, onde você não só delicia os seus olhos, né, com o que vê, traz à memória bons momentos, né, do que se viveu na história da cidade, e também, inclusive, pode experimentar e degustar também de um delicioso café. Então, se você ainda não conhece, vem conhecer, ambiente de reunião, um projeto especial para confraternização nesse final de ano, né? Então você tem isso aqui também, e você pode trazer aí não só sua família, seus amigos, o pessoal de fábrica, de igreja, reserva aí uma data legal, tem um primeiro andar, vem conhecer que vale a pena. Hoje, nesse programa de hoje, que você não só acompanha pelo YouTube, mas também pelas redes de podcast, né, o Spotify e outras redes, nós temos a alegria, o prazer de estar conosco, conseguiu aí, entre os muitos compromissos do dia a dia, reservar um tempinho para estar conosco, o Bruno Lambreta, que é o atual presidente da Câmara, e além de conversar um pouco com a gente sobre esse ofício, né, de ser vereador, também essa questão, como é que se consegue dividir o tempo, né, entre estar como vereador e ao mesmo tempo assumir as demandas de uma Câmara Municipal do porte que eu sei que você imagina que é a Câmara Municipal de Caruaru. Bruno, mais uma vez, é uma alegria, uma honra em tê-lo, né, conosco, em você ter aceitado esse nosso convite. Essa palavra inicial é sua, para dessas boas-vindas aí para o público também. Paulinho, é uma honra minha, né, de receber esse convite, de participar do PPN Podcast, e em especial, né, aqui no Lambreta Bistrô Café, né, esse espaço especial que eu aproveito para convidar todos para conhecer. E com você, né, que fala sobre o Poder Legislativo de Caruaru, sobre a Câmara Municipal, você que conhece tão bem a Câmara, né, acompanha de perto o dia a dia, faz a cobertura, né, não, das atividades parlamentares, atividades dos vereadores, de como funciona, né, o Poder Legislativo, e transmite isso para a população que tem essa oportunidade também, através do BPN, acompanhar o que acontece na Câmara Municipal. Então, a honra é nossa, né, nesse mês especial, que é o mês de dezembro também, né, mês de confraternização, de conclusão de um ciclo, de uma legislatura que está se concluindo, né, de um mandato está sendo concluído, e ao mesmo tempo de poder ter a confiança novamente renovada pela população de Caruaru, da cidade da Zona Rural, para que a gente possa continuar trabalhando por Caruaru lá na Câmara Municipal. Salvo engano, quarto mandato. É o quarto mandato. Não é isso? Né, dois deles, inclusive, como presidente. Dos três, dois como presidente. Não, dos três, em dois períodos, né? Porque são 2 anos. Biênios, isso. Esse está se concluindo agora, e as outras 3 legislaturas que a gente fez parte também, com muito trabalho e muito compromisso. De início, ônus e bônus, ou vantagens e as dificuldades de ser presidente do Legislativo, inclusive uma Câmara do porte de Caruaru, né? Veja, é a responsabilidade, porque é uma responsabilidade dupla, né? Porque a responsabilidade do mandato de vereador é dada pela população, que é o primeiro passo. Em 2020 a gente recebeu essa responsabilidade dada pelo povo de Caruaru, né, pelos moradores da cidade da Zona Rural, e em seguida apresentamos nosso nome aos parlamentares, aos colegas vereadores, que depositaram sua confiança, né, no primeiro biênio, 17, né, seguiram o nosso sentimento, e junto com eles e com os servidores da casa,
a gente buscou e seguiu trabalhando na administração da casa e, obviamente, também na condução do mandato dado pela população. E depois, com mais 2 anos, depois, no segundo biênio, novamente a gente apresentou nosso nome e os colegas vereadores e vereadoras entenderam a continuidade, não só nossa na presidência, mas de toda a mesa diretora, e foi reconduzido, inclusive, por unanimidade, e agora a gente está concluindo esse ciclo. Isso foi, inclusive, em agosto, né? Nós antecipamos. E com muita tranquilidade. Porque naquele momento até a casa, os colegas tomaram essa decisão, a gente tomou uma decisão em conjunto. Naquele momento ia ter um pleito intenso em 2022, inclusive nós tínhamos 3 parlamentares da casa que apresentaram seu nome, né, que foram candidatos, né? Anderson Correia foi candidato a deputado federal, Fagner Fernandes foi candidato a deputado federal, Jorge Quintino, na verdade, 4 parlamentares, Jorge Quintino também era candidato a deputado federal, e a vereadora Média da Saúde que apresentou seu nome enquanto suplente na chapa do senador André de Paula, candidato a senador André de Paula, para o Senado. E assim, o que é que se discutiu? Então, a harmonia, a sintonia. Então, a gente, em comum acordo, decidiu antecipar a eleição, que ela tem a previsão regimental de acontecer desde o segundo semestre até dezembro, normalmente acontecia em dezembro. Não, então, para evitar, né, vai ter esse pleito eleitoral, para evitar qualquer tipo de tensionamento aqui, a gente antecipa e faz em agosto. E assim fizemos, né, na volta do recesso, já na primeira sessão, aconteceu a eleição da mesa diretora, né, e isso de uma tranquilidade e de uma maturidade muito grande da casa. E é esse ciclo agora que está se concluindo agora no dia 31 de dezembro. Inclusive, agora há pouco, primeiro o Podemos manifestou assim, né, apoio à sua candidatura para continuidade, e mais recente ainda, creio que até no início da semana, na segunda-feira, teve essa reunião que juntou parlamentares e presidentes de partido também manifestando esse apoio. Já está tranquilo? Isso está bem encaminhado? Assim, a reunião da última segunda-feira, né, que eu agradeço a confiança de todos que estiveram lá presentes, inclusive dos presidentes, né, do presidente Anderson Luiz, do Podemos, do presidente do meu partido, Pedro Augusto, de Gilvan, presidente do Avante, o presidente do PSD, Osmarino, e também Anderson Corrêa, com a responsabilidade pelo presidente Edson, junto com os colegas vereadores, Renato, Júnior Letal, e o próprio Anderson, ter a representação da presidência, né? E do PSD, João Neto, Raminho Xavier, do PSDB, estiveram presentes Edmilson Salgado, eu e o vereador Lula Torres, né, que esteve lá presente, e o vereador Galego de Lages, e do Podemos. O Podemos já tinha feito gestões, mas que estava lá. Também com a representação, que foi um assunto para tratar de mesa, Silvio já se posicionou que terá uma posição de independência, mas também estava lá também com a representação do seu partido, o PL, né, que esteve lá presente, e do Podemos, com a participação, né, de antes de Jorge Quintino, de Carlinhos da SEACA, me recorde de Carlinhos da SEACA, o Chaves, e está faltando... O próprio Leonardo foi... Leonardo, o decano da casa, acompanhou o Hugo, e agora está faltando um, não pode esquecer ninguém. Está faltando quem é o quarto do Podemos, ajuda aí, Anderson. Tiago Macaco. Então, estava Lula Torres também enquanto PSDB. E assim, a gente teve um momento para a gente discutir, realmente falar sobre o legislativo, falar sobre a mesa, e com essa sintonia harmonizada também com os presidentes municipais dos partidos. Então, acho que é um momento importante. A Câmara, a gente tem um regime democrático, né? Existem 2 movimentos já postos publicamente, né, do vereador Ricardo Liberato, que é totalmente legítimo essa posição dele, como também, recentemente, o vereador delegado Lessa também fez um posicionamento junto à imprensa, né, e isso é legítimo, é um processo democrático de construção, e a gente apresentou o nosso nome também. Então, estamos nesse momento de aguardar até o próximo dia 1º, como se conclui isso lá no dia da posse, com a posse, depois a eleição e depois a posse do prefeito Rodrigo Pinheiro e da vice-prefeita Deise Silva. Uma pausa, porque está chegando o
café o café, através o de... delicioso café Águida. Águida, muito obrigado. Eita, obrigado, Águida. Esse é o café cremoso, viu? Fica aí a dica para vir conhecer o café. O Lambreta Bistrô Café. Você sabe o significado do seu nome? A origem do significado e o significado? Lambreta. Não, Bruno. O significado eu sei quem escolheu meu nome. Pai ou mãe? Foi minha tia, Tia. que infelizmente é falecida, minha tia Lala, Plácida. Inclusive é interessante, eu lembro disso, que eu nasci no período que estava tendo uma novela da Globo e tinha um personagem que eu acho que era de Paulo Altran, ou era de Tony Ramos, que era Bruno Baldará, que ela até brincava comigo sobre isso. Aí o Bruno, aí foi ela que escolheu, aí sugeriu a meu pai e a minha mãe, eles aceitaram. Mas lá atrás você já chegou a ver o significado, o que representa? Não, essa curiosidade eu não tive, eu fiquei na raiz de casa. Interessante, veja, origem germânica, significa moreno ou escuro. Certo. E indica uma pessoa calma e diplomática, que consegue tudo o que deseja pela capacidade de convencer, nunca pela força. A liderança, e essa liderança que ele revela, vem mais da sua capacidade de analisar corretamente cada situação do que um talento inato. Eu quero juntar isso. Depois eu queria que você me mandasse essa característica. Com ela. Eu quero. Minha tia também viu. Ela era professora, né? De formação. Mas na verdade, assim, ela não me disse esse detalhe. Não sei se ela possa dar. É interessante. Talvez não, porque os mecanismos da época. Gostava de leitura, não sei. O instrumento, mas quem sabe não foi um sentimento que ela recebeu, né? Ninguém sabe. Vamos lá. Eu quero juntar isso com o requerimento. Fiquei curioso para o requerimento de Jorge Quintino, que foi quando você ganhou pelos pares a medalha 18 de maio. Aqui eu agradeço imensamente a iniciativa do meu amigo, vereador professor Jorge Quintino, e claro, a todos os pares que aprovaram essa homenagem. Eu pude sentir e vivenciar o que é você receber uma honraria na casa, na Câmara Municipal. E se tratando da 18 de maio, para mim foi muito importante, porque eu já participei de tantas homenagens, assim, enquanto já apresentei, já vivenciei tantos momentos especiais lá na Câmara, e realmente, você quando vivencia a homenagem em vida, tem outro aspecto, tem outro tamanho, tem outra importância. A gente faz também memória, evidentemente, porque às vezes, por alguma razão, né, algumas pessoas que se foram, quando você vai visualizar, não receberam a devida homenagem, mas a homenagem em vida, ela tem outro impacto, ela tem outro aspecto. Então, a pergunta tem a ver com isso. Veja, além da conceituação do nome, na justificativa ele coloca: Bruno se destaca como liderança ímpar em relação à casa jornalista José Carlos Florencio, sempre atento às demandas dos munícipes e dos próprios colegas de profissão, sendo muito solícito e companheiro. Pensando no significado do nome Bruno, né, etimológico, e o significado, e essa justificativa colocada por ele, como é que você se autodefine? Né? O que você revelou aí, eu identifiquei algumas características, porque eu não gosto de me avaliar, eu gosto de ser avaliado, sabe? Eu tenho isso como... Você se autoavaliar é bem complexo isso. Por isso que eu coloquei o requerimento. Também um reconhecimento. Isso, por isso que foi uma avaliação. Quando o Jorge me falou sobre essa iniciativa que ele teria, fiquei muito lisonjeado.
E assim, dentro de uma avaliação que outra pessoa fez, né, que me observou, que analisou, porque a própria honraria ela não pode ser de qualquer forma. Você tem que ter, a gente tem um critério, tem uma lei orgânica que estabeleceu o que justifica você receber a honraria, né, os critérios também. E a 18 de maio é muito simbólica nesse aspecto, muito importante. E com relação a isso, aí assim, agora, quando você leu a narrativa, eu me identifico, de fato, com vários pontos que você narrou do que seria a característica do nome. De fato, por isso que me chamou a atenção. Eu nunca tinha analisado dessa forma. Porque hoje há um hábito, né, dentro da tecnologia de você ir buscar suas origens, pega o sobrenome, isso, por quê, de onde é a origem dele, de onde veio e tal. Isso é mais comum, mas esse do significado do nome Bruno que ele representa, de fato, assim, dentro do que você narrou hoje, eu posso dizer que tem algumas características, não só por eu enxergar isso, mas que outras pessoas também me falam isso, que tem essa impressão. Nessa mesma linha de pensamento, para mim, né, a não ser que você possa recordar de outra história como essa, mas eu não lembro. Houve um marco no período enquanto você era vereador, que foi trazer a não existência da figura do líder de governo. Porque quando você assume como vereador, o líder do governo era Leonardo Chaves. E que tinha experiência, tem desdobro, mas que naquele período estava tudo muito tenso. E a sua experiência, não só em oratória, mas nessas qualidades que a gente até já citou, fez com que você acabasse conseguindo, né, assumir a liderança do governo, mas dali em diante não teve mais esse título. Né? Foi algo planejado, foi espontâneo, era estratégico? Veja, Paulo, assim, eu estou aprendendo com você hoje aqui. E eu tenho isso em mim, né, de buscar cada dia aprender todos os dias, né? A gente aprende todos os dias, né? E ao longo desses, já está completando, que eu estou na vida pública, né, com mandato, nessa discussão de envolvimento na vida pública, isso acontece, eu tomo uma decisão em 2007, no dia mais difícil da minha vida até hoje, e foi quando eu perdi meu pai, né, que foi muito difícil, não só a perda de papai, também difícil tomar a decisão, diante da responsabilidade que seria, né, de ter a responsabilidade de buscar dar continuidade a uma história que é insubstituível. E ter que lidar com... Papai é um ser único, é um homem único, um político único, então, mas com a responsabilidade de um legado, de uma história de trabalho. E as cobranças que vieram, né? Enfim, né? Mas claro que naquela eleição, né, em 2008, né, com esse pleito agora de 2024, lá se vão já 16 anos, né, desse momento. Lá se vão 16 anos. Então, eu estou indo para esse ciclo já com muita bagagem. Mas se a gente for retroceder, até chegar a 2008, teve um tempo, né? Ele faleceu em julho de 2007. Então, até o pleito de 2008, teve muita coisa, onde eu precisei muito do apoio da minha família, da minha esposa, né, do meu filho, que era garoto pequenininho, mas já estava ali, da minha mãe, dos meus irmãos, porque a decisão não tomei só naquele, assim, porque ele deixou escrito, né, mas eu tinha um peso familiar. Ele deixou escrito o pedido, mas eu tinha que tomar uma decisão, né, se faria, se seguiria ou não. Então a minha família foi muito importante, a minha amigos próximos, a minha família foi muito importante nisso, nessa tomada de decisão naquele momento. E a responsabilidade. Depois, até a eleição, se passou mais de um ano. Então, para de alguma forma me apresentar, eu já trabalhava com ele há mais de 10 anos diretamente, então muita coisa eu já conhecia, muita coisa. Mas uma coisa que tem na vida e tem na política, que é o bastidor. Isso foi muito difícil, porque ele não estava do lado. Eu dei esse conselho, só para a gente voltar para esse ponto, mas eu vou dar um exemplo. Eu e a Aline também passou por isso agora. Sim. Zé, né? E conseguiu ser eleita, mas ela Zé não estava ali com a experiência dele. Para dizer, olha, por aqui tem, porque é importante ter. E eu disse isso ao Chaves.
Quando Em relação a Leonardo. uma decisão que o Leonardo tomou, não foi fácil, né, de entender o tempo dele, né, e ele apresentou as razões disso, né, de um legado, de um decano, de uma história de 12 mandatos está se concluindo, um recordista no Brasil, uma referência para a gente no Brasil. A gente tem, junto com outro, acho que é de Santa Catarina, a gente tem um vereador com mais mandatos na história do Brasil, então isso para Caruaru é muito importante, ele merece essa deferência. E eu disse a Hugo, aproveite e beba dessa sabedoria. Você está tendo uma oportunidade que eu não tive, que a Aline não teve, né, de tomar decisões, de trabalhar para dar continuidade. E seu pai está aqui com toda experiência, com toda história. Então escute, aproveite disso, que eu sempre que eu estou com o Leonardo, eu busco beber dessa sabedoria. E chega 2008, né, uma eleição que eu passei um ano me apresentando também à população, mas com aquela resposta da população, com aquela votação de 4.554 votos, foi um pedido de Lambreta também. O principal foi a emoção, o reconhecimento a toda a sua história. E colocou entre os mais votados, isso, inclusive. O terceiro mais votado, né? Antônio já foi o primeiro mais votado, Adolfo, depois eu, né? Então, teve isso. E depois, aí vem o grande desafio. O desafio de, inclusive, deixar a própria marca. Mais uma decisão eu tomei. Qual foi a decisão que eu tomei? Foi que eu disse, pronto, daqui para frente, meu pai é minha referência, é meu exemplo. Mas a responsabilidade agora passa a ser minha. Então vai ser minha característica, meu jeito de ser. A responsabilidade é minha. E a gente teve uma legislatura que para mim foi muito importante. Eu aprendo todos os dias, como eu já disse, mas aquela legislatura tive uma escola muito grande, uma escola lá interna, de colegas que entenderam que eu precisava desse apoio. Então, veja, eu bebi sabedoria de Leonardo, eu bebi sabedoria de Lula Torres, com as experiências. Eu bebi do meu saudoso amigo, Zé Ailton, Alecrim, da juventude, que já estava indo para o seu segundo mandato, de Nil Cantarelli, de Demóstenes Veras, de Rogério Menezes, que estava chegando no primeiro mandato, mas um cara extremamente coerente, um cara sério, de Lícios, que estava chegando no primeiro mandato, de Zé Carlos de Sindicato, com a experiência dele da zona rural, de Laura Gomes, que já vinha também com história muito rica da tradição da família Gomes em Caruaru. Posteriormente o próprio filho. De Tonigel, né, não tinha tanta relação com ele enquanto ele foi deputado e prefeito, mas a gente teve 2 anos de uma relação muito bacana, que eu aprendi muito, mesmo ele sendo oposição e eu sendo situação, do meu amigo Val Lima, porque éramos 15, então foi uma legislatura de muita maturidade. Depois, quando Laura se elege, chega Ranilson, com quem eu convivo hoje muito bem, um cara também de grandes serviços prestados. E quando o Tonigel sai, que se elege deputado, chega o Louro do Joá. E sim, claro, do meu amigo, meu presidente, meu amigo, Adolfo José. De quem eu fui liderado. Fui liderado, enquanto você falou na questão de líder do governo. Então, o primeiro líder no primeiro ambiente que eu tive foi Zé Ailton, com tanta energia, com tanto embate com o Tonigel. E eu aprendendo ali para auxiliar ele. E depois assumo Adolfo, já com um perfil diferente de Zé, mais conciliador, mais ameno, e com uma surpresa naquele momento que quando o Tonigel sai, quem assume a liderança da oposição é Val Lima. Então, veja, tudo isso eu fui aprendendo. Então, aquela legislatura foi minha escola. Não fui reeleito. Fui o 11º mais votado, naquela altura, 2012, né? Mas tive 3.205 votos. Fui o 11º no geral, mas dentro do sistema de proporcionalidade eu não fui reconduzido. Eu entendi que eu tive uma vitória política, mas não tive uma vitória eleitoral. Segui trabalhando. Então, a derrota também ensinou. E, com 4 anos, em 16, a gente apresenta novamente nosso nome e a gente, inclusive, aumenta em 50 votos, 53 votos a votação e a população nos reconduz. Aí vamos para uma legislatura também importante, né? Que também, já com o desafio com a nossa prefeita Raquel Lira, para assumir a grande responsabilidade do destino de Caruaru junto com o Rodrigo. Eu vou fazer parte, mais uma vez, da base do governo e sendo liderado pelo o professor Leonardo Chaves, que fica 2 anos
né, numa linha de embate, que a oposição tinha uma intensidade, né, com a participação de Galego, de Fagner, de Marcelo Gomes e de Daniel Finizola, né, Daniel Lula Finizola, e a gente ali, a base do governo, com seu posicionamento, e no segundo biênio, a gente é convidado pela prefeita, Leonardo tomou a decisão de não continuar na liderança, e eu sou convidado para assumir a liderança, que também me ensinou muito, principalmente num confronto de ideias, eu não sei, de discussão muito madura e muito com o Daniel Finizola. Eu não sei se você chegou a saber, mas naquele período eu trabalhava ali junto com vocês, né? Acompanhando os notebooks. E eu, quando via você levantar dali, né, fazer aquele caminho devagarinho para usar a tribuna, não sei se foi na segunda vez, na terceira, e ficava pertinho de Rosana, né? Ela geralmente, quando eu ficava ali na ponta, ela ficava do outro lado. No segundo ou no terceiro momento de você usando a tribuna, eu virei para ela, aí perguntei a ela pelo vidro, perguntei por que Bruno fala desse jeito? Aí disse, preparação e oratória que ele tem. É isso. E é o que você diz, essa sensibilidade de estar aberto para o aprendizado, né? Isso. Por isso que a primeira legislatura teve muita importância para mim, porque eu pude ver um grande orador, que era Tony Gel, né? Tony Gel, Demóstenes. Então eu vi oradores, Zé Elton com o jeito dele, mas com muita firmeza, aí você vai moldando. Aí fui observando. E claro, mesmo não sendo na liderança, mas no confronto de embate, que quando você está numa base, você tem que ser solidário. O líder tem que ser solidário e também receber solidariedade. Não pode ser um discurso solitário, né? E a gente teve sempre essa sintonia. Então, quando eu fui liderado por Zé e tipo Adolfo, nossa bancada tinha um ritmo de embate. Então, não era só Zé Ailton que ia. Não era só Zé Ailton que ia, né, para um embate com a oposição. Nós também íamos. E foi assim também no primeiro biênio da legislatura de 17 a 20. Então, Leonardo era o líder. Mas nós também íamos junto com ele apoiar, até porque os outros apoiavam o líder da oposição, que eu acho que no primeiro biênio, eu não me recordo, não me lembro se era Marcelo, quem era o líder da oposição no primeiro biênio. Era Alberes Lopes. Sim, o líder, acho que era Alberes o líder. E tinha um embate. Então o embate era Leonardo Alberes. Mas os outros da oposição também iam e nós também, que faz parte do debate. E tudo isso foi ensinando. Também, claro, fiz preparações, fiz cursos fora. Sim, a decisão foi sua. Eu assumo e não preciso ter. Não ter esse nome. Não, da liderança, não. A liderança do governo é de iniciativa do executivo. Sim, mas eu estou falando da nomenclatura. Porque a partir de você, para mim, não era estabelecida essa nomenclatura de ser o líder do governo. Não, foi uma conquista natural que... Não, veja, isso a gente teve, mas quando o Leonardo decide, chega para a prefeita, a então prefeita Raquel Lira, comunica o seu desejo. Foi assim, na época... Sim, aí você assumiu a liderança do governo, mas no ano seguinte, quando você já está como presidente da mesa, você não precisou carregar esse nome. Não, porque aí são atribuições... Não, porque aí são atribuições diferentes. E como você estava na presidência também... Mas eu sou base de governo. Sim, sempre foi. O que é que a então prefeita também entendeu? Quando se encerra o ciclo, ela é reconduzida, ela é reeleita. A base da oposição tem uma base, né, que naquele momento composta inicialmente por Anderson Cardoso, Perpétuo adere à base de oposição, Fagner e... Não sei se Nery na época... Não, eram 5, eu acho. Eu acho que, se eu não me falha, ou 4. Mas, enfim. E fica esse posicionamento. O Fagner é escolhido já na posse como líder da oposição. A oposição se reúne e define Fagner como líder da oposição. Até eleita na oposição, mas depois já vira base do governo. E a oposição se posiciona e escolhe o líder. A prerrogativa do líder do governo é o prefeito, é uma prerrogativa do executivo. Na sua base de apontar, encaminhar, o líder do governo será tal parlamentar. Ela, inicialmente, dentro de uma base muito ampla também,
ela toma a decisão de não apresentar a líder do governo. Então, o fato de não ter a liderança do governo diretamente, mas ela tinha um grupo muito sólido, de uma base consolidada, inclusive na própria eleição. Não, E a experiência anterior que já vinha sendo... Não, e a gente, para somar, né, todo mundo, a base de toda forma, então ela entendeu que naquele momento ela precisava. Então, seguiu dessa forma. Depois, Anderson primeiro tomou uma decisão de independência e depois, com um pouco tempo, ele adere à base do governo Raquel Lira. Então, a oposição fica com 3. Fagner ainda fica por um período enquanto líder da oposição, depois tomou a decisão em conjunto com os demais membros de não ser mais líder. E a oposição tomou a decisão de não ter mais líder. Então, seguiu o ritmo. Seguiu o ritmo. Rodrigo, nossa prefeita, toma a decisão de renunciar e apresentar seu nome enquanto candidata a governadora. O Rodrigo assume e mantém aqueles dois gestos dele também foi fora de série. E mantém a com a imprensa e com os vereadores. Mantém a mesma decisão. Nesse momento, eu não tenho interesse e não apresentou também. A base seguiu. Né, a gente está indo para um novo momento agora, não sei qual é o sentimento que o prefeito terá, né, com relação a isso, e também não sei qual é o sentimento que a base de oposição terá também, se vai ter um posicionamento. Então, a gente só vai aguardar isso, né, em tese, após a posse. Os próximos capítulos. Após a posse, mas é só para deixar claro, eu tenho uma responsabilidade até 31 de dezembro de estar como presidente, mas faço parte da base do governo. Então, meu papel enquanto membro da base, eu faço dentro de uma tranquilidade muito grande. Então, a prerrogativa da liderança do governo hoje é do prefeito Rodrigo Pinheiro. Que eu estava falando, aquele café da manhã promovido não só com a imprensa, com toda a imprensa, da forma mais ampla possível, e também com os vereadores, né, reunindo situação da oposição, foi realmente um processo, e é como você diz, vamos aguardar se esse gesto vai ser repetido ou não. Em relação a ser presidente, quando eu perguntei, né, o ônus e bônus, o tempo fica muito dividido entre ser vereador e ter o seu próprio mandato e a gerência, a administração da casa. Até para ajudar um pouco nisso, quando eu digo da responsabilidade, o que é que acontece naturalmente? Você tem uma intensidade maior de estar na Câmara, porque a gente sabe que tem uma importância muito grande o parlamentar, o vereador, a vereadora, de estarem nas comunidades, visitando, acompanhando, né, vendo a fiscalizando a obra, acompanhando. Então a intensidade de você ver é muito grande, porque o papel do vereador ele tem que trazer a demanda, a escuta do que ele vê da população, e ele escuta, e tornar em prática, através de requerimento, de projeto, de debate, de provocação, na Câmara. Então as duas atribuições formais do parlamentar nas comissões permanentes e na sessão ordinária. Isso eu estou dizendo no ambiente interno da casa. Além das audiências públicas que acontecem, os debates que acontecem na casa. Então, obviamente que a maior parte do tempo é externo. E já estando na presidência, a necessidade de estar na casa é maior, porque você tem que estar tomando decisões junto com a equipe, com os demais colegas, muito intensamente. Então, é evidente que tira mais você da comunidades, isso. Nesse ano eleitoral, é claro que a gente intensificou isso, o ritmo da casa, do ponto de vista administrativo, ele seguiu um ritmo, mas evidentemente eu precisei estar mais ausente, né? Assim, dessa parte administrativa, melhorei mais o tempo, mas de fato prende um pouco mais, e todos presidentes normalmente têm esse impacto também. E essa dificuldade para lidar, né? Para nem abandonar o mandato dia a dia. Exatamente, porque tem uma responsabilidade maior, de fato tem. Então, para você manter esse equilíbrio junto e manter também que o que ele conduz, principalmente, é o voto popular. Né? Então, você precisa estar perto da população para também continuar tendo a confiança. Então, para não focar só na atribuição do presidente, tem requerimentos seus, inclusive em relação ao executivo, como o Complexo Olímpico, recém-inaugurado, o calçamento de Chicuru, essa parte, né, que foi assaltada lá. Calçamento lá também. Pronto, zona rural, tem a ação sua. A questão do FINISA, né, a condução e a aprovação, se você fosse, mesmo que de forma rápida, destacar alguns requerimentos, algumas ações suas enquanto vereador,
O que é que você poderia ainda acrescentar? Né? Veja, tem vários aspectos que a gente pode elencar, veja. Eu vou chegar nessas obras que você apresentou, mas eu quero destacar o seguinte. Você citou o asfalto de Chicuru. Eu vou começar por Chicuru, porque eu, enquanto parlamentar, eu tenho uma participação importante, além dos próprios requerimentos que eu fiz, mas de uma ação importante que a gente fez desde lá de 2018, quando a gente aprovou o primeiro Finisa. Foi quando a Raquel foi buscar o recurso do Finisa para fazer ações importantes na cidade. E o embate, inclusive, foi bem mais... Claro, aí veja, o que é que o Finisa gerou naquele primeiro momento? Via PAC, todas as obras do Finisa, eu tenho uma participação nela. Porque eu autorizei, eu votei favorável, entendi a importância desse projeto. Então, tem obra Finisa, eu estou participando. Não sou eu como os colegas. Né? Veio o segundo, que quitou o primeiro, e as obras avançaram também, sempre voltado com infraestrutura e mobilidade, não só na cidade como na zona rural. E depois veio o terceiro, que já foi com o Rodrigo, que inclusive eu tinha apresentado um requerimento já naquele momento, lá em 22, que se pudesse ser direcionado todo para calçamento, ele fosse todo em calçamento. Uma parte importante dele foi feita para calçamento e outras para obras de mobilidade. É onde foi que eu defendi a obra do asfalto de Chicuru, que era o único distrito que até então não tinha recebido a pavimentação asfáltica. E com o recurso do Finisa, possibilitou que o Rodrigo fizesse o investimento. A obra não foi concluída ainda, inclusive a empresa que estava executando alguma parte da obra deu problema. A empresa já foi destratada, inclusive vai sofrer penalidades para que a outra empresa dê continuidade à obra e conclua a obra como ela merece. Inclusive já estamos no movimento, porque inclusive o governo do estado, através da nossa governadora, assumiu a grande responsabilidade de assumir as estradas principais, as que já foram asfaltadas e dos distritos, as estradas principais agora vão ser de responsabilidade do estado. Inclusive Chicuru vai entrar nessa manutenção depois de entregue, a exemplo de Paulo Santo, que está em obra. E eu já solicitei, conversei com a governadora para a gente ver a possibilidade da gente aproveitar isso e depois concluir de Chicuru até Lajeado de Cedro, que é o anseio da comunidade. Então veja, Paulo, eu estou dizendo Finisa, aí todas as obras, agora chegou, a gente autorizou mais agora 75, que será desenvolvido especialmente para calçamento, porque foi o que a gente ouviu nas ruas, o prefeito ouviu isso, ele tem um levantamento do que falta ser feito de calçamento. Então a gente está autorizando para que essas obras mudem a vida das pessoas. Porque só sabe o que é uma rua sem calçamento quem mora numa rua sem calçamento. E se não tiver saneamento, piorou. Que aí na chuva é lama, no sol é poeira. Então isso, a gente está dando essa oportunidade para que essas obras aconteçam e Caruaru continue se desenvolvendo. Aí você citou o Complexo Olímpico, eu fui aluno do Colégio Municipal. Já tinha sido solicitação nossa o ginásio. Lajeado de Cedro, a escola foi praticamente reconstruída, a Santa Inês, foi de nossa autoria, requerimento. Isso não é só fazer o requerimento, é você fazer a interlocução para que seja feito. Lá em Chicuru, teve a Rua de Janeiro e adjacências foram calçadas. Então, essa relação com a cidade e a zona rural que a gente vai ouvindo e vai provocando. Porque são muitos requerimentos, mas nem tudo vai poder ser feito. Então, você estabelece algumas prioridades dentro do que é possível fazer. Então, e sensibilizar o gestor que aquela obra é importante, gerar as condições que a obra aconteça. Aí veja, do âmbito social, com o servidor público. Eu fui quem provocou o servidor público na prefeitura, a gente fez isso na Câmara e eu remeti para a prefeitura. Todo servidor público hoje tem a possibilidade de ter um convênio com a Unimed, de saúde, descontado em folha, e não é só o efetivo. É o contratado, o comissionado e o efetivo. De ter ali essa possibilidade com um custo menor, um caminhamento que nós fizemos, através de requerimento que nós fizemos isso na Câmara. Vou dar outro exemplo importante. Quando surgiu o Hospital Memorial de Pernambuco, que veio para melhorar a saúde do município, que ele é de uma parte dele é privada, a maior parte dele é pública, nós apontamos o caminho ao município de Caruaru e ao Estado para um conveniamento, um credenciamento, para diminuir a fila de cirurgia na cidade e de atendimento na saúde. Ele foi credenciado primeiro à prefeitura e o Estado credenciou a primeira etapa, já fez a segunda etapa agora através do Cuida Pernambuco, do Cuida PE,
que vai diminuir a fila das cirurgias. E a partir do ano que vem já está previsto credenciamento que já foi concluído os leitos de UTI e as novas enfermarias. Serão 250 leitos para beneficiar não só o morador de Caruaru, mas de 53 municípios. Isso é um caminho que a gente fez. Então vai além só do calçamento, tudo que é importante, mas nessa desenvoltura da gente buscar provocar o executivo, e não só do município, mas também do Estado, e gostaria de destacar também, a gente buscou cada vez mais aproximar a Câmara, junto com todos agora, nesses 4 anos, da sociedade civil organizada, abrir as portas da Câmara para o povo, abrir a porta da Câmara e aproximar a Câmara das instituições, do Poder Judiciário, do setor privado, das entidades de serviço, na discussão religiosa, das políticas públicas que precisam ser fortalecidas ao longo dessa legislatura. Muitas audiências públicas provocadas pelos parlamentares e nós buscando cada vez a mais aproximar. E, principalmente, mostrar à população a importância do poder legislativo, o papel que o legislativo tem na vida das pessoas. A Câmara Municipal de Caruaru surgiu antes do Executivo. A gente comemora esse ano 175 anos. Surgiu antes, surgiu primeiro. Cada um tem sua importância. O judiciário é assim que determina a Constituição. O executivo e o legislativo, cada um com sua atribuição, que harmonicamente precisam convergir com o propósito, melhorar a vida das pessoas. Então as pessoas precisam entender o que é o papel legislativo. Legislar, apresentar requerimento, indicação, projeto, autorizar ou não os atos do executivo, fiscalizar os atos do executivo. É assim que é a regra. E a Câmara está aberta para todos. Não necessariamente ser só uma correia de transmissão do Executivo, né? Mas ter essa possibilidade de se relacionar de forma saudável, como você disse, harmônica. Eu pedi que você destacasse as ações em relação ao vereador, e você até voltou a citar algumas questões em relação à casa, mas não tem como deixar de lado também nessa lista a continuidade e possivelmente a conclusão da nova sede, né? Nós tomamos uma iniciativa, né, dentro de um processo político que aconteceu lá atrás, né, Leonardo toma, enquanto presidente, a decisão de criar um fundo especial, para que as pessoas entendam, um fundo especial que era a sobra do duodécimo, que sobrava ao longo do final do ano, o que sobrava e direcionado para esse fundo com exclusividade construir a nova sede. Ele viabiliza um primeiro terreno, esse fundo depois passa a ser abastecido já por ele, depois quando o Lula assume a presidência também faz um abastecimento no fundo, né? E quando a gente assume como o terreno não tinha sido utilizado, ele retorna para o município. Quando eu assumo, ele a gente não tinha mais o terreno que tinha sido doado no período de Leonardo. É quando a gente conversa com a prefeita, então a prefeita Raquel Lira, quando a gente assume, e o Rodrigo também com uma participação importante enquanto vice, para que a gente precisava. Eu assumo uma decisão importante, da gente startar a nova sede. Já tinha um saldo no fundo, e o que é que a gente precisava? Startar a obra. Então a gente toma uma decisão, mas para isso a gente precisava de um novo terreno. Aí quando é feito um novo ajuste lá na área, e inclusive o terreno que existia antes passa a ser um terreno melhor, na mesma área, só com posição diferente, na avenida, um terreno maior inclusive, que é o que está sendo construído hoje. E a prefeita toma essa decisão e faz essa doação de uma área de 12 mil metros quadrados à prefeitura, à Câmara. E a gente toma a decisão, né, o fundo sendo abastecido com a sobra do duodécimo, e quando a gente contrata uma empresa, licita, contrata uma empresa de arquitetura para fazer o projeto, para desenvolver o projeto, né, de arquitetura para a construção, que era o primeiro passo. Quando esse projeto arquitetônico é concluído, o próximo passo era startar uma licitação para começar a obra, já que a gente já tinha saldo, já tinha recurso para iniciar a obra. E isso foi feita a licitação, a empresa venceu, né, com uma obra estimada em 8 milhões e 800. A gente lança a pedra fundamental em junho de 2 de junho, se não me falha a memória, de 2023. Fazemos o ato de lançamento e um mês depois, mais ou menos, a obra é iniciada. E o que aconteceu, a obra iniciou o ano passado
E ao longo desse tempo, a gente veio fazendo aplicações. O fundo, a gente tem uma obra hoje com aproximadamente 26%. A gente tem uma obra com aproximadamente 26% de execução. Tivemos algumas dificuldades ao longo desse tempo. A gente tem, inclusive, uma empresa, um engenheiro contratado, que ele é quem controla todo o planejamento apresentado pela empresa. A empresa gera a planilha, ele revisa, se está tudo ok, a gente paga. E ao longo desse tempo, a gente já tem aproximadamente um aporte de 1.200.000 que a gente investiu do fundo, e aproximadamente 900, quase 950 mil que a gente usou de recurso próprio do 10º ano vigente. E hoje a gente tem um saldo ainda no fundo especial, dentro das nossas economias, de 3 milhões, dentro do rendimento que ele deu, que a partir do momento que a gente investiu 920, eu não mexi no fundo. O fundo é aplicado, então a gente foi girando a obra com a nossa economicidade. E hoje o fundo tem um saldo de aproximadamente ainda 3.200.000 para a obra. O que é que está acontecendo? A gente teve alguma dificuldade ao longo desse ano, por parte da empresa que está executando a obra. A gente tem uma equipe técnica que acompanhou isso muito de perto. Agora, no dia 30 de novembro, venceu o prazo que foi dado, que era o prazo da conclusão. A gente está tomando medidas jurídicas e técnicas para que seja feito um novo procedimento de chamar o segundo colocado, o terceiro colocado, os credenciais, para dar continuidade à obra, que a empresa mostrou realmente que não tem a capacidade de execução de obra e a gente precisa seguir. Então, a nova mesa diretora vai dar essa sequência, para que a gente tenha uma expectativa que, de fato, nessa próxima legislatura, a gente consiga entregar o novo prédio à população de Caruaru. Inclusive, paralelo a isso, a gente conseguiu, através de emendas parlamentares, que chegaram já, só que as emendas foram direcionadas para o Poder Executivo, que é quem vai executar esse recurso, através de uma licitação, para fazer a praça que vai ter na frente da Câmara. Foi pouco mais de 400 mil de uma emenda da senadora Tereza Leitão, 201 mil do deputado Alberto Feitosa com a interlocução do vereador Val Lima, 100 mil com a interlocução da vereadora Mary, de Leonardo, de Ranilson, que votaram em... Clodoaldo foi o... Foi Romero Salles, deputado estadual. E 100 mil, que foi interlocução nossa junto com os demais colegas da deputada Débora Almeida. Esse recurso está na prefeitura já, e aí ainda há uma expectativa de chegar a 500 mil do senador Humberto Costa. Aí esses recursos são para a praça, e a gente vai seguir numa capacidade de... O fundo pode receber doação, direcionamento de recursos por parte do Executivo Municipal, do Executivo Estadual, ele pode receber aporte, para que a gente faça a conclusão da obra, e se Deus quiser, nesse próximo mandato, ela ser concluída. Falar em concluir, a gente já está chegando na reta final do programa. Já, mas ainda tem umas perguntas que vão conduzindo aí para o fim. Novamente, lembrando a você, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, compartilha, que ainda dá tempo, deixa o seu comentário, né, alguma pergunta ou sugestão para o próximo convidado, o joinha, toda essa sinalização ajuda o canal, né, e nos ajuda também a permanecer ofertando para o público sempre um material de conteúdo de qualidade. Bruno, coisas, pessoas e sentimentos. É basicamente isso. De forma rápida, pequenas frases, alguma palavra talvez que vier na sua mente. Por exemplo, quais coisas e situações que você se arrepende em sua vida? Se tem algo assim que você não faria de novo, uma viagem, uma situação? Rapaz, até comentei isso, eu fui para um evento do BF, eu tenho isso. Um dos arrependimentos que eu tive, eu fui dispensado. Foi não ter servido o serviço militar. Sério. Disso eu tenho. Porque mesmo que você não siga a carreira, mas o tiro de guerra, ele dá uma bagagem, principalmente relacionada à disciplina. A experiência, né? A vivência. E numa fase da sua vida que é importante, que é a juventude. Né? Numa fase, eu estava 17, 18 anos, e na época eu fui dispensado, acho que eu não tive tanta disciplina para dizer eu quero, tal, entendeu? Assim, é uma das coisas que eu até comentei com o Tenente Coronel Vantes, que ele me perguntou
você já foi militar, alguma coisa? Eu disse, no aniversário de 7 anos do Bies. Eu disse, não, eu vou despejar, é um dos arrependimentos que eu tenho. Esse é um dos arrependimentos que eu tenho de não ter servido o serviço militar. E coisas ou situações ou lugares mais marcantes? Bom Jesus, o bairro Centenário, Chicuru, que são minhas raízes. Né? Tenho um compromisso com a cidade como um todo, mas você não pode esquecer sua história e suas raízes. Então, toda vez que eu vou no Centenário, que eu vou no Monte, volta a minha história. E quando eu vou em Chicuru, né? Porque a raiz é a parte da minha mãe. Então, esses lugares são muito emblemáticos para mim. Né? E hoje, em minha vida, hoje eu moro no bairro Indianópolis, junto com minha esposa e minha filha. Também é um bairro hoje muito especial para mim. Já morei na Boa Vista 2 também, que foi, né? Mas hoje eu moro no bairro Indianópolis, então também hoje é um lugar muito especial para mim, que eu tenho um carinho muito grande. Pessoas que, na sua memória e que você considere liderança política, que no seu pensamento lhe ajudaram a formar, né, a moldar o político que você é hoje, pessoas que exerçam liderança política e que lhe inspiram. Veja, o maior de todos é Lambreta, né? E para mim é a minha referência, meu exemplo, né? Ele é o maior de todos para mim. Mas eu convivo, tenho a sorte de conviver com pessoas muito importantes na minha vida, que eu aprendo, e sempre quando eu converso, que eu dialoguei, que eu convivi muito, que foram e são muito importantes, né? Quero destacar inicialmente o governador João Lira Neto. É uma pessoa que todas as vezes que a gente sempre conversou e sempre conversa, é uma pessoa que eu escuto muito, porque ele não tem uma vantagem, que ele tem uma visão de mundo, e quando ele olha, quando ele passa para você, ele vai longe. Então, quem consegue perceber quando conversa com o João, isso é muito importante, sabe? Com ele, aí tive a felicidade de um momento também importante da minha vida. Estou falando isso mais perto do executivo, eu vou entrar do legislativo. Mas foi muito importante também minha convivência com o ex-prefeito José Queiroz, porque foi também um momento decisivo para mim, né? Estava ali de primeiro mandato, né? E naquele momento foi importante conviver com o Queiroz, com a experiência dele, né? Naquele momento, depois eu não fui reeleito, também tive a confiança de também fazer parte do seu governo. Então foi importante, não com a mesma intensidade, mas conviver com o Boa, né? E tive também a felicidade de hoje prefeito, mas eu tive também uma oportunidade, que a gente já se conhece há muito tempo, desde a juventude, de conviver com a Raquel, entendeu? Conviver com a Raquel antes de deputada, né? Acompanhei um pouco de perto a trajetória dela. Em termos de campanha, teve uma intensidade muito grande já a campanha de 2004, porque ela já era delegada federal, e aquela campanha foi muito intensa, e foi quando ela tinha mais um envolvimento maior, né? Na de 96 ela estava na fase de estudante, por mais que ela acompanhasse... Mas mesmo assim ela influenciava as campanhas do pai, né? Claro, mas 2004 foi muito intensa, ela estava muito engajada, até pela atenção que foi a campanha, e começou dali, depois do seu primeiro mandato de deputado e tal, e depois também como prefeito e hoje como governador. Então é uma pessoa que inspira, ela é uma pessoa inspiradora, né, que mostra que com muita dificuldade, mas com muito compromisso, você consegue alcançar seus objetivos. E hoje também, né, para fechar nesse cômodo executivo, também a admiração por Eduardo. Eu tive a oportunidade no primeiro mandato de ter alguns momentos com ele, também é uma pessoa muito inspiradora, saudoso governador Eduardo Campos. E hoje é com o Rodrigo, né? Com o Rodrigo, com essa juventude que o Rodrigo tem, essa vitalidade. Ele, enquanto vice, a gente teve um convívio, mas não tão intenso, né? Ele com as atribuições dele, com a atribuição lá na Câmara, mas a gente também já se conhece há algum tempo, né? Porque nossos pais foram muito amigos e temos muita coisa parecida, essa coisa do legado, o exemplo que a Raquel também tem, né? Do legado e tal. E foi bacana, é bacana, então, e ver essa evolução dele, né, esse amadurecimento dele. Então são pessoas que, eu digo a você, a nível de Caruaru. Aí tem todas as vezes que encontro, uma boa relação com o meu presidente estadual, que é uma pessoa que eu admiro muito, André de Paula, admiro bastante, outro cara
que eu convivi muito intensamente nesses últimos anos, foi Daniel Coelho, é um cara que eu também respeito, admiro bastante, bastante. E a nível de legislativo, aí vem Jorge, pessoa sensata, equilibrada, madura, tranquila. Laura já é mais agitada, mas aprendi muito com Laura. Aí você vai para meu saudoso amigo, que enquanto foi secretário de governo, aí teve uma intensidade de relacionamento muito forte, foi Rui Lira. Aí vamos para a Câmara. É porque vem Leonardo, que é a referência de todo mundo no parlamento municipal. Não tem diferença. Não tem diferença, não tem diferença. Então, vem Leonardo. Aí meu saudoso amigo Zé, que eu aprendi muito com o Zé, com aquele jeito dele. Então, todos ao longo desse tempo, eu já citei alguns, tive uma convivência muito bacana com o Tony enquanto vereador. Depois ele foi ser, mesmo a gente sendo de campos opostos do ponto de vista político, mas sempre o respeito imperou. Ele foi uma pessoa muito próxima do meu pai. Né? Meu pai nunca votou com ele, mas sempre teve uma relação muito massa com ele, com o Miriam. Então é uma pessoa que eu respeito. A gente não caminha, não milita junto. Até estávamos juntos, né? Enquanto ele esteve na base do governo Raquel. Então foi quando a gente se aproximou mais, né? Principalmente com o Toninho. Eles tomaram outra decisão, outro caminho, nos afastamos novamente, mas passamos a caminhar juntos. Né? Porque no segundo turno ele votou em Raquel. Então foi a primeira vez que de fato a gente caminhou junto no mesmo projeto. Né? Então, e meus colegas vereadores de hoje, né, tem tantas pessoas para citar, lideranças também, lideranças comunitárias, lideranças, meus amigos, pessoas que estão comigo até hoje. É tanta gente que fica difícil citar, né, mas todo mundo que está a mais, desde a primeira, tem gente que vem desde a campanha de papai, né, e assim, aí minha família está aqui, meus irmãos, está aqui Diego, está aqui Anderson, Evaldo, Fernanda, Paulo. Mas é aí onde eu queria chegar, você sempre já antecipei para a família. Coisa, pessoa e sentimento. Que eu ia lhe perguntar qual o sentimento que você tem em relação à família que você e possui. Assim, aí já citei os meninos, né? Aí minha mãe, né? Aí minha mãe, né? Que é a referência também. Claro que Lambreta, por ele ter sido político, ele é claro que ele é muito mais, ele é reverenciado, mas sem minha mãe não seria possível. Porque ela segura a onda. Aí veja, a missão da minha mãe é tão dura que ainda segura a onda comigo também. Né? Já são mais de 40 anos nessa história. Né? É quase minha idade praticamente. Eu tenho 48 e papai já vinha em intensidade, principalmente de 76 para cá. Né? É onde vem muita intensidade dele já. Ele falava, não era liderança política em cabo eleitoral, ele era cupicha, que era assim que se chamava antigamente cabo eleitoral. Aí assim, ele era isso, Zé Ailton era isso, que era da parte do Grupo Lira, o Grupo Lira, Queiroz depois, né? E, claro, minha esposa, minha mulher, que é minha amiga, minha companheira há 26 anos, né? E meus filhos, né? O mais velho mora em Portugal, que já me deu 2 netos, tá lá Thomas e Sofia, minha nora Duda, e minha filha Maria Antônia, que hoje é a nossa companhia. Então a família, em todos os contextos, ela é a base de tudo. Aí minhas cunhadas, Angélica, Roberta, Ariane, meu cunhado Fred, né, meus sobrinhos, entendeu? Aí, assim, é a base e tendo dentro de uma história. De uma história que todos nós temos uma, não só é Bruno Lambreta que tem a responsabilidade sobre o nome Lambreta. Diego tem, Anderson tem, Fernanda tem, minha mãe tem, Evaldo tem, Paula tem. Porque é essa a responsabilidade, cada um no seu jeito, honrando da sua forma, né? Na sua atividade. Se Diego chegar a algum lugar, Diego Lambretinha. Lambreta, tu é filho de Lambreta? É essa a pergunta, é mesmo, é? Antes, tu é filho de Lambreta? É mesmo, rapaz. Porque papai se tornou um nome, mesmo já se passaram já, infelizmente, 17 anos da sua morte, mas mesmo as novas gerações estão tendo a oportunidade de conhecer. Deus tem a tecnologia que facilita isso. É a história, quem puder viver no café, eu sempre tenho dito isso. Quer conhecer um pouco da história de Lambreta e visualizar, vá lá no café, que meu irmão narrou muito bem a história dele, boa parte da história dele. Então você vai ter a oportunidade de conhecer quem não pôde tocar, quem não pôde ver. E quem viu, volta no tempo, né? Quem conviveu tem a oportunidade de lembrar dele, de voltar no tempo, né? Porque ele representou isso, né? Para a cidade.
Então, para mim, é o ícone principal na política, a minha referência principal. Mas se tem pessoas especiais que vão vir mais, né? A nossa vida proporciona isso, né? E relacionamento é isso, né? Você construir relações com muito respeito. Porque o respeito, Paulo, é a base de tudo. Sem o respeito, nada avança. Em qualquer assunto. É na política, é no futebol, é na família, é na religião, é no negócio, é na empresa, é no. Né? A base de tudo é o respeito. Quando tem o respeito, as divergências podem É mais acontecer. fácil ir superando e Não, eu discordo disso, bicho. Com respeito à opinião. Qual é a dificuldade que a gente tem tido agora? É justamente a falta do respeito. É a imposição, é o radicalismo de um lado ou de outro. Não, só você tá certo. Não, bicho, eu tenho um ponto de vista diferente. Mas eu respeito a tua opinião, eu discordo dela. Agora não precisa ser agressivo com a opinião que tu tem. Por quê? Leva a quê? Isso. E seja em qualquer tema. Porque as coisas se constroem com diálogo. Mas não pela imposição. Parece que a gente voltou ao tempo antigo. A disputa de poder, hoje, eu gosto muito de filme antigo. Eu não sou tanto do hábito da leitura, eu gosto muito de filmes, série, eu gosto muito de coisa antiga, de medieval. Eu gosto muito disso, porque tem muita política também de bastidor, e aí você entende o quanto tudo é muito antigo. Mas sempre é voltado para o poder. O que você imaginava? Que você não existia tecnologia, você não existia intelectualidade, então você ocupava espaço com o poder da força. Você tinha que ocupar, tomar para ganhar, né? Não é assim? Você vai ver um filme antigo de batalha, eu quero tomar aquela cidade, eu vou invadir a cidade para conquistar. O clássico Guerra dos Tronos. É isso, Game of Thrones. Eu gosto muito também. Aí assim, aí hoje a gente vê o mesmo cenário, no mesmo lugar, o Oriente Médio. É o mesmo território de disputa que era lá atrás. Você assiste aquele filme Cruzado, é a mesma coisa. Né? Os cristãos invadiram a Europa, os europeus invadiram e tomaram Jerusalém. Né? E os muçulmanos ficaram de fora. Aí a briga para tomar de volta. Aí toma, aí o muçulmano retoma. Aí depois o europeu quer tomar de novo, com os cristãos. E tudo no mesmo território. A gente sabe que isso envolve muita coisa. Envolve riqueza, envolve poder. Aí veja o que está acontecendo. Só na Palestina, 45 mil mortos. Você vê aquelas imagens, é assustador. Aí o que é que acontece no Brasil? A gente tem um movimento diferente. Mas a gente tem um movimento hoje de disputa eleitoral pelo ódio, pela raiva, que não precisaria ser com o país que a gente tem. Não é verdade? A gente tem uma guerra interna, que é a guerra que a gente vê, a violência, do tráfico, uma série de fatores. Mas a gente tem uma briga pelo ódio, pela raiva na parte da política, que não era para ser. Por que ser? A gente viu os últimos acontecimentos aí que gerou. Concorda? Aí assim, por que ser com raiva? Seja na ideia, Paulo, eu penso diferente de você. Eu não concordo com o modelo que está administrando. Aí tu vai me dizer, qual é o seu ponto de vista? É esse. Racionalmente você eu discordo. Posiciona. Certo, e por que tem que ser com raiva? Por que tem que ser com briga? Não é? Porque precisa aniquilar o outro. Porque você precisa atacar. Porque você precisa fazer um fake news, dizer o que não é verdade. Porque disso aí você já está com o princípio do que Jesus nos ensinou. Você está pecando já. Eu estou falando não mentira, não pecado. Então como é que isso pode avançar? Agora, tem que ser dos dois lados e também. Quem está, um exemplo hoje no poder, tem que entender, isso não está indo bem. Tem que ter a percepção de ouvir. Com a sensatez. Isso que fulano faz do lado lá, eu acho que isso pode ser aplicado. Qual é o problema de política pública que precisa ser avançado? Você tem a humildade, o que esse cara fez é bom. Isso pode manter ou pode melhorar. Agora isso aqui não, isso não deu certo. Eu vou mudar. Porque você, quando chega no poder, você chega com uma proposta que é validada pela população. Mas o outro lado também não teve uma parte que foi validada, então daquela parte, o que é interessante? O que é bom? O que precisa continuar? Que não precisa ser descontinuado. Veja, a gente sentiu isso ao longo do tempo,
Eu digo isso que na minha juventude a gente nunca foi militante do PT, papai nunca foi. Até quando papai tentou se filiar ao PT, não deixaram. Foi na eleição de João Lira Neto em 2004. Mas, historicamente, ele historicamente conviveu com... A gente veio do campo de centro-esquerda, né? Que era MDB, quando o MDB foi mais de centro-esquerda. E pegou uma época que o país viveu, né? Esse processo. Ele era do Grupo Lira, que depois se insere Queiroz, era essa a história dele. Ele é aí João Lira Filho. Então a gente pegou esse movimento, a ditadura, aí veio a redemocratização, e as filiações dele sempre foram de centro-esquerda. Né? Foi PMDB ainda, que foi a primeira candidatura, aí foi PSB, foi PPS, aí foi PDT, que foi quando justamente ele tentou ir para o PT e não deixaram. Mas dentro do militante, aí na redemocratização, na eleição de 89 para cá, aí primeiro turno, quem votou? Ele votou em Brizola. Fernando Lira era o candidato a vice-presidente de Brizola em 89, na primeira eleição pós-ditadura. Ele votou em Brizola no primeiro turno e no segundo turno votou em Lula. Coincidentemente, eu votou no PSDB. Naquela eleição eu tinha 13 anos. Quando passava o guia, diga quem foi o candidato que eu simpatizei. A gente assistindo o guia lá em casa, na hora do almoço. Mário Covas. Sim. Que foi um dos fundadores do PMDB. Foi quem eu citei. E estava dentro desse mesmo campo. Lula vai para o segundo turno, perde aquela eleição para Collor, da forma que foi, né, que depois teve impeachment, aquela coisa toda, vem em 94, surge um candidato, né, a gente também, como de centro, mais uma vez a gente vota no primeiro turno, acho que também foi Brizola no primeiro, naquele momento, e depois segundo turno novamente com Lula, mas Fernando Henrique, já mais com a ligação de aproximação com a centro-direita, assume o mandato. E foi importante naquele momento para o país. Ele deu o equilíbrio necessário para quando Lula, 8 anos depois, assumisse, pegasse um país mais organizado, mais equilibrado, para proporcionou durante o seu mandato. Veja o quanto foi importante naquele momento, um equilíbrio. Depois o impeachment, né, estabilizou, melhorou, Lula veio com pujança, também evoluiu, depois a gente teve aquela instabilidade com o Dilma e veio esse momento. Então acho que a gente está num momento que o brasileiro precisa entender o que ele quer, de que forma ele quer, como ele quer. E depende da gente. E não ser torcida demais. Ser mais razão. O campo da paixão. Aí vira torcida. Paixão é time de futebol. Que muitas vezes você erra, mas você sofre, no bom ou no ruim você está ali. E política é razoabilidade, é ver o que é melhor para o município, para o estado e para o país. Agradecer, né, mais uma vez por você ter honrado esse convite. Para mim é uma alegria a mais, não só pela admiração, pelo respeito que eu tenho por sua pessoa, não só enquanto ser humano, mas também enquanto parlamentar e enquanto presidente, né? A forma como você conduz lá a casa. E esse momento é seu para os agradecimentos finais a quem está nos acompanhando, quem acompanha o blog, e quem está assistindo e quem ainda vai ver os recortes ou assistir em outro dia que esteja passando. Ainda tem uma mensagenzinha que você vai deixar, mas agora é o momento de seus agradecimentos finais. Paulo, é um prazer, né, participar do podcast BPN, né, e repito mais uma vez, hoje de forma especial a gente já teve várias entrevistas, mas essa vai ficar muito marcante para mim por ser aqui, né, no Café Bistrô Lambreta, né, a gente rodeado dessas imagens, dessa energia, né, que aqui tem uma energia, né, de Lambreta aqui, então isso já é bem especial, né, de estar aqui hoje. E para a gente falar, né, sobre a cidade, sobre a Câmara, sobre o Estado, a gente nem teve tanta oportunidade, né, de falar da importância que Caruaru tem hoje, né, de ter hoje a continuidade. Ela decidiu com muita sabedoria de ter Rodrigo reconduzido, né, a gente ter essa grande oportunidade de ter uma caruaruense, uma mulher, né, que fez um grande trabalho enquanto prefeita, que está já mostrando o que vai acontecer em Pernambuco, né, de ter Raquel como governadora,
né? A gente já está sentindo isso, o interior está sentindo isso mais de perto, até porque com a governadora do interior, né, de uma cidade importante como é Caruaru, E ela tem então ela tem espalhado bem montado nessas isso bem, obras. porque ela andou o estado. Né? Eu sempre, quando me perguntam, a turma, não, mas Raquel, essa coisa de 2026, eu digo, veja, é simples a conta. Veja, a Raquel apresentou o nome dela e foi validado pelo Pernambucano e pela Pernambucana pelo que aconteceu em Caruaru. Se fosse para continuar do jeito que estava, o governador de Pernambuco hoje era Danilo Cabral. Não era um projeto de continuidade do projeto de Paulo Câmara. O pernambucano queria mudança. Não quis mudar. Então, para mudar, tem consequência. Então, ela chegou ao governo do Estado com o sentimento da mudança por parte dos pernambucanos. Então, para mudar, tinha coisa que precisava mudar, porque não estava bem. Então, leva um tempo para mudar. Então, o primeiro ano foi muito disso. Ajustar, mudar conceitos, mudar uma série de situações. E em busca de recursos para poder as coisas acontecerem. Ela dedicou 2023 a isso. Tem muito parecido com foi 17 em Caruaru, 17 e 18, especialmente. Só que ela ganhou tempo, então a gente já passou de um ano e meio, no segundo semestre desse ano a gente já começou a sentir resultados. Não é à toa que o pernambucano sentiu isso e deu essa resposta já nessas eleições. O PSDB tinha 5 prefeituras, hoje tem 32. Somando todos os aliados que fazem parte da base do governo dela hoje, elas são mais de, se não me falha a memória, mais de 130 prefeituras. Então ela recebeu uma resposta já agora, dentro do trabalho que já está sendo desenvolvido em pouco mais de um ano e meio. Então ela está fechando 24 e com a perspectiva agora, com mais recursos, né, que ela já garantiu agora mais 3 bilhões e 400, de uma sintonia, uma harmonia importante com o governo federal, que ela vai para lá buscar recursos. Foi assim que ela fez enquanto prefeito, é isso que o Rodrigo tem feito enquanto prefeito. Então ela foi para isso buscar. Então agora, a partir de 25, é que vai se sentir o resultado. A Zespol já anunciou aproximadamente mais de 7 mil novos policiais que ingressarão na Força Policial em 2025. Isso vai ter um impacto muito. Os índices de homicídio já faz 7 meses que vem em queda, então isso vai ter um impacto muito grande. Ela tem um desafio, a saúde é muito complexo, mas já deu o exemplo de Caruaru e região, com o credenciamento, né, do Hospital Memorial, mas a metropolitana precisa, não tenho dúvida, é desafiador, mas vai chegar as condições para melhorar a vida do morador da metropolitana. Então, acho que os resultados desse grande programa de estradas no estado de recuperação da malha da rodoviária do estado, que estava extremamente comprometida, e ela viu isso de perto, porque ela andou de carro, ela não andou de helicóptero nem de avião na campanha. Então, veja, tem esse momento especial para Caruaru, e Caruaru está inserida nisso. Caruaru vem recebendo, ao longo desse ano, ela vinha fazer visita em Caruaru na campanha, mas ao mesmo tempo vinha trazer ações. Isso vai seguir nessa parceria importante com o Rodrigo. Eu acho que eu me sinto feliz de fazer parte desse contexto. E acho que ao longo desse tempo, né, Caruaru vai ter um grande êxito, muitas obras, muitas coisas vão acontecer. No 18 de maio, é polo têxtil, é a ação de obra, é saneamento básico, já anunciou o saneamento no Monte Bom Jesus, e vários assumir essas responsabilidades, e tudo muito harmonizado com o Rodrigo, e também, claro, com o Poder Legislativo Municipal, que teve um papel importante até de 2023 até agora. Eu disse isso quando terminou a eleição em 22, quando Caruaru decidiu, e nenhum mandatário de Caruaru que estava candidato ou foi candidato à reeleição foi para a Assembleia. Eu disse, a Câmara de Caruaru vai assumir essa responsabilidade de provocar. É só monitorar o que aconteceu na Câmara de 23 e 24 de indicações ao governo do Estado. E ainda contou com a felicidade de ter a Raquel como governador. Veja quantas ações se tornaram realidade com a provocação da Câmara Municipal por vários parlamentares. O que eu disse que ia acontecer, aconteceu. A Câmara teve esse protagonismo. Supriu e fez o papel. Seria importante se tivesse elegido, mas foi uma decisão da população. Tem que respeitar, né? E a Câmara assumiu esse papel e vai continuar fazendo. Tem mais 2 anos agora, né? Com essa responsabilidade, né? E a Câmara, a partir de 1º de
janeiro, continuará fazendo esse papel também, provocando não só o município de Caruaru, a prefeitura, os órgãos, mas obviamente também o governo do estado, através da nossa governadora Raquel Lira. Dezembro começou com ele, nesse período de festa, fim de ano, é um período muito agitado, se trabalha muitas vezes mais, se estressa muito, e ao mesmo tempo, que mensagem você deixa, né, para esse final de ano, para finalizar, para terminar o programa com o nosso desejar, né, um Feliz Natal, né? O Natal simboliza muito um momento de confraternização com a família, né? E agradecer a Deus. Eu agradeço pela família que eu tenho, né? E acho que a gente tem que agradecer, né? Isso é especial, um momento muito familiar, o Natal, né? Eu pedir e que 2025 seja com o principal dos fatores, que é a saúde, porque sem saúde não adianta, né? Acho que é o primeiro desejo que a gente tem. E que Caruaru, né? As coisas aconteçam muito em Caruaru. Acho que Caruaru é uma cidade pujante, tem muito a desenvolver, que mais emprego seja gerado, que mais oportunidades sejam geradas, né, para a população, e que a cidade continue se desenvolvendo. Porque Caruaru está num momento diferente da curva. As pessoas que estão vindo para Caruaru, não é ninguém de Caruaru que está saindo, né? Então é um momento importante. Então é isso que gera esse desenvolvimento econômico, com negócios, com a parte imobiliária pujante, avançando. Então acho que é isso que a gente espera para 2025, né? Muita saúde, muito desenvolvimento, e peço ao Papai do Céu para todos também muita sabedoria e muita bênção, né? E agradecimento por tudo. Muito bom. Até o próximo programa. Presidente, obrigado.